gente seguir com o restante do nosso encontro. Para a gente não deixar todos os avisos para o final, porque senão fica uma lista interminável, ninguém presta atenção e todo mundo quer ir embora, não é isso? Vamos ser honestos, né? Qual é a hora mais dolorosa da missa? Pode falar? Os avisos. Mas se eu não desse aviso, a gente não estava aqui. Tá vendo? Então é por isso que a gente tem que dar aviso. Então eu gostaria, em primeiro lugar, para não deixar esse convite para o final, que vai estar todo mundo querendo ir embora, gostaria de convidar os casais que ainda não fazem parte do pastoral familiar, que fizessem. Então, se você está interessado em participar com sua esposa, sua família, procure a Heloísa, que é a coordenadora do pastoral familiar, e dentro de algumas semanas a gente vai tentar encaixar vocês nos grupos que nós já temos, ou formar um grupo novo. E nós vamos tentar fazer a missa o quanto antes a gente puder fazer, talvez um pouco antecipado antes da hora. As crianças que já fizeram a primeira comunhão podem subir para a missa. As que são pequenininhas, gente, tem dia que eu chego no final do dia e não sei mais o que eu estou falando. Terrível. As que são pequenas, né, podem ficar lá com as vestidas, mas as que já fizeram a primeira comunhão sobem para participar da missa e peguem o folheto assinado comigo. Essa história desse folheto tem funcionado, viu? Tem atormentado até a diretora-geral da catequese. Tem sido um problema, porque ela leva lá, padre, eu não sei o que eu vou fazer com esse folheto. Eu falei, só recolha nas crianças. Ah, mas eu não sei o que. Eu falei, recolha nas crianças. Ou recolhe o folheto, ou você vai arrumar outro emprego, muito em breve. Então, ela, aos poucos, ela está saúde, foi uma saúde bem feita, cara. Mas é isso, então as crianças que já fizeram a primeira comunhão sobem, participam com os pais. As que não fizeram, as que são pequenas, eu acho que não adianta trazê-las, que elas vão ficar agoniadas, vão chorar. E o espaço aqui é muito pequeno, não é como na igreja que o som se propaga. Então, trazem as crianças para receber a comunhão. No mais, vamos aproveitar o resto que nos resta aproveitar que o diácono vai nos trazer aqui para essa tarde. Né, diácono? Vamos lá, né? Lá a gente tem o nosso texto dos homens da quinta-feira, é 8 da noite, com o horário de verão lá, aqui 5 da tarde. É ao vivo. Tem irmãos nossos que foram a Portugal, assistem e rezam de lá. Eu dei a bênção na quinta-feira daqui, da paróquia, dei a bênção para eles. Se vocês quiserem de vez em quando rezar com a gente, ver como é que é, entra ao vivo. Vou deixar depois o site da paróquia. E lá tem um link só do texto dos homens. É transmitido ao vivo. Fácil da gente. Rapaz, eu descobri que é fácil cortar o terreno. E não é o jumento que tem é só entrar nesse negócio aí, faz o negócio acelerar online. Tem um cidadão que chegou ali pra gente ainda há pouco, já vi, o padre conhece, não conheço não. Só poderia dar entrevista pra gente. Olha só, a última entrevista que eu dei foi para casar, entrevista matrimonial com o padre. Você faz uma entrevista, você aceita ela, promete, olha, nessa hora a gente promete até o que não possui, né? Mas aí eu perguntei, quando é que você vai postar aí na diocese? Aí, acho que é um senhor que trabalha com o informativo da diocese. É uma facilidade. Então, quem sabe você não deseja encurtar a nossa distância, porque eu já encurtei, eu dizia aqui que em dezembro, antes da gente entrar diretamente na pregação, em dezembro quando a gente foi crescendo nos e-mails, você pensa que é só mineiro que tem um pé atrás, outro na frente, carioca também. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui perguntando para o padre Leonel, para o Jamir, como é a cidade, o que tem, o que não tem, não. Depois que botaram esse negócio na internet aí, o mundo está ali dentro. Então vamos procurar. Eu me lembro que teve uma noite que lá na nossa hora que a gente foi dormir, eu me lembro bem porque a Ana Paula, ela até chegou depois, mas o Pedro estava lá, eu mostrei a foto do Luan, um jovem nosso. E eu falei, filho, essa noite a nossa oração vai ser pelos seus pais e pelo repouso desse jovem. Eu nem conheço. Eu confesso que quando lá vi, eu nem sabia se era de nossa comunidade, nossa, eu digo de São Peter. Não sabia nada. Mas quando vi, porque eu ia pesquisando lá, o que tem dentro, né?
Eu falei, onde é que eu acho esse PlayStation? Deixa eu voltar a sair. Ó, você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar no avião assim, ó, abraçado com ele. Ninguém toca, é a única coisa que... Posso esquecer tudo, até a Bíblia que eu amo tanto, ela é tão antiguinha, mas não posso esquecer o bendito Play. Mas eu falei assim, pô, vou conhecer a cidade, vou saber o que tem próximo dali, né? Não é mera curiosidade de qualquer pessoa. Como vou fazer hoje à noite lá, www da Google, sarro do ar. Eu vou achar, eu não conheço nada, só conheço você, minha coisa, né? Não, eu vou, falamos, não, eu vou procurar. Sabe por quê? Se você entrar no Google e procurar minha cidade em Pernambuco, não tem no Google, graças a Deus. Mas sarro do ar tem. Sarro do ar tem, mas a minha não tem não. Graças a Deus, assim ninguém vai fofocar a nossa vida. Não, mas assim, interessante que eu fui fazendo essa busca e veja, eu não conhecia vocês. Hoje eu tive o privilégio, o verdadeiro privilégio, de sentar do lado e almoçar com os pais do Luan. Um garoto que eu rezei, uma família que eu botei meu filho e minha mulher, botamos-nos, né, de joelhos lá ao redor da cama para a gente rezar, sem saber quem era, mas como sabia que vinha para cá e tem o meu DNA brasileiro, eu falei assim, gente, vamos tentar rapidinho, que não dá para ficar muito tempo com isso, nos transportar para o coração desses pais. Mas a gente vai e volta rápido, porque não é para qualquer um. Eu tenho plena convicção. E a gente lá já rezava, ou seja, a internet ela tem essa facilidade. Então depois a gente vai deixar aí para você continuar, porque eu vou, dentro das possibilidades, tentar continuar mantendo esse bom contato com vocês aqui. E agora, nessa parte da tarde, antes da missa, a gente vai dar uma ajustada no nosso horário, não porque a gente quer terminar mais cedo, evidentemente. Eu ficaria aqui o tempo que fosse necessário, não. Mas a gente prepara a Santa Eucaristia lá pela volta de umas 13h30, por aí, e a gente poder também ter um pouquinho de descanso para iniciar a nossa jornada também ao longo do restante. Tem a missa na matriz, na paróquia, e o nosso dia de amanhã. É uma das coisas indispensáveis para a vida de um casal. Eu aprendi com um padre. E às vezes a gente fala assim, padre, porque o padre não tem muito o cotidiano da vida conjugal, ele tem pouco para ensinar. Totalmente equivocado esse pensamento. Eu digo isso por escola própria. Quantas vezes eu e minha esposa não somos tão bem orientados pelos nossos padres. Mas um dia eu ouvi de um padre algo que me foi assim, muito sadio. Ele falou, diácono, serve para você como marido, mas que sirva para você quando você estiver orientando os nossos casais. Um dos primeiros passos que um dos cônjuges adotam como decisão no momento de crise é o esfriamento sexual. É aquele distanciamento. Por conta de algumas circunstâncias, o casal, e aí, veja a riqueza da visão da igreja. Se a finalidade do casamento é unitiva, eu corto toda a possibilidade de um dos pilares do matrimônio sacramental, que é a natureza unitiva, uma só carne. E a doação dos esposos, eu não sei se você sabe, mas fique sabendo, o Código de Direito Canônico, quando vai falar do sacramento do matrimônio, dentre tantas boas e ricas lições, vai dizer que o casamento tem que ser consumado pelo ato sexual. Não basta a celebração, mas há necessidade da consumação sob o viés e possibilidade dele ser decretado nulo. Veja a riqueza. E aí, quantos casais que eu não atendo, que a situação apertou, aí você pergunta, como é que está a vida sexual de vocês? Aí o marido chega assim, eu trabalho a semana toda, chego em casa moído, eu estou esperando que a esposa esteja com aquele baby doll. Eu chego em casa, a mulher está com a camisa do deputado, vote em mim! Os cabelos parecem medusa. Você olha para a perna, parece o Tony Ramos. Meu Jesus, já não dá não.
champanhe, já começa, né? Você já chega cansado, a eletricidade já começa, né? Mas olha, você chega em casa, a mulher tá com a camisa do Ratinho. Ratinho lá do Rio, né? Do Brasil, né? Não é um camundongo, não. A camisa do Silvio Santos. Silvio Santos, né? Aí lá na... Ah, meu filho. Não, e aí você vai vendo que um dos lugares, mas é o preferencial, é pela sexualidade. Quando a gente começa a buscar na desordem a satisfação. Quantos casais que eu não conheço, gente, que fizeram da pornografia o combustível da sua vida sexual. Aí olha lá, Grazi Massa Fera, é fera mesmo, a mansa fera. É a mulher lá do Cauã, do batizado. Eu ainda vou pegar esse Cauã Raimundo. Que mãe besta. Tá gravando, Jamil? Olha o nome do... aí. O nome do cara, Cauã Raimundo. O nome do cara pode ser Raimundo, rapaz. É Raimundo. Pode ser que é francês. Fala sério. E a massa fera, aí bota lá o vídeo. Quantos casais que eu não conheço criaram esse padrão? Gente, nós católicos, nós somos aqueles que, gente, precisa desenhar para aprender isso? Não, né? É da natureza, do instinto matrimonial. E aí a gente vai vendo que muito do combustível de muitos casais tem sido por aí. Por quê? E a gente vai ver agora. O maior combustível de uma família. Pega a sua Bíblia e vamos descobrir juntos o que o Evangelho nos ensina. Se você está sem ela, eu vou ler devagarinho. Evangelho de São Mateus 18. Mateus 18. Não precisa jogar a camisa do deputado fora. Mas não precisa receber o abençoado com ela, né? Dá uma rapadinha na perna, né? Ó, aquele negócio de vocês conhecem. Estica o pichainho aí, deixa bonitinho. Ah, não. O cara chega em casa e ele se assusta em vez de receber. Mas olha só. O inverso também existe. Mas eu não vou tocar no inverso. Os donos já pensaram, rapaz, eu levar um carrinho desse homem 3 meses para ficar em pé de novo. Mas é verdade. O camarada vai ficando velho. Ele acha que soltar pum, soltando. É engraçado. A mulher olha. Gente, já viu? Parece um urso hibernando. O cara. Não é que. Mas é verdade. O cara era até afumadinho, né? Eu fui celebrar umas bodas aqui, rapaz, daqui, ó. Eu nunca pensei de encontrar com o Roberto Carlos em dentro. E achei ele aqui. Cantou. O retratinho dele aprumado, rapaz, quando era novo. Disse que queria todas as meninas estavam na mão dele. Sem vergonha disso, os caras sou eu, né? Mas veja, esse romantismo, com o passar do tempo, ele é amadurecido, gente. Ele é potencializado. Ele é realizado. Você veja, vou dar o exemplo de minha família. Meus pais com 50 anos. Minha mãe disse, eu quero brincar com teu pai nessa noite. A gente já sofreu tanto. Eu quero olhar para trás e ver as boas coisas. Olhar para frente e ainda ter sonhos relativos à nossa idade. Relativos ao nosso tempo. E a gente vai vendo que tem muito marido. Eu tenho um pouco de dificuldade em entender isso. Com homens que pensam que a única finalidade do homem dentro da vida conjugal é o sustento material. E não é. Aí o cara chega lá, fica na frente da televisão. Gente, tem uns que parecem um boi dormindo. Ah, meu Jesus. O cara não consegue cuidar de si. Não digo só de aparência física, mas de um modo de ser pai, de um modo de ser generoso. Esse é um dos grandes males da vida conjugal. Existem alguns erros que alguns homens cometem. Gente, vocês não têm noção da força de uma palavra de elogio. A mulher passa 3 horas no salão. Casamento, uma amiga. Você sabe que mulher se arruma para outra mulher ver que ela tá bonita. Aí fica lá 3 horas. Gente, já falei ontem, não vou repetir. Salão é lugar de sofrimento. E sai do salão. O abençoado
Tá lá vendo, vai Palmeiras, vai Tony, vai Galo, vai. Aí a mulher passa uma, duas, três, você não tá vendo eu aqui, não tô sonhando, sai do meio que eu quero meu gol. A mulher tá linda, se preparou, o camarada é imperceptível, ele não tem sensibilidade, e a gente foi criando isso, que homem não chora, que homem não é sensível, que homem não elogia. Eu não sei se eu falei aqui, se for me perdoe, ele vai ficando velho, vai repetindo, ou se eu falei na mesa de almoço, ou com alguém separado. Eu estava um dia desse saindo da paróquia e Pedro queria pegar, um tempo desse, viu no quintal do vizinho uma flor, um arranjozinho lá. Aí falou, pai, que tal levar para a mãe? Eu olhei assim, filho, se o papai pegar é roubo. Se você pegar, descuide de uma criança. Ó, não arranca tudo, arranca o botãozinho. Lá vamos nós, chegamos em casa desbagaçado, suado, 40 graus na moringa. E aí ele disse, filho, vamos ensaiar a frase. Vamos ensaiar a frase. Nós te amamos de todo o coração. Também não adianta botar uma frase comprida para a criança que chega, qual é mesmo? Então tem que ser pequena. Nós te amamos de todo o coração. Nós te amamos. Subir uma ladeira, é uma ladeirinha assim. Nós te amamos de todo o coração. Nós te amamos de todo o coração. Nós te amamos. Quando ele viu a mãe, o papai manda dizer, nós te amamos. Mas veja, são coisas inocentes. A gente foi perdendo, a gente vai ficando velho e a gente vai perdendo essa capacidade. Gente, quero dizer para você que homem, mulher é apaixonada por surpresa. Coisas simples. Eu duvido você chegar hoje à noite e falar assim, hoje não, amanhã. É porque hoje não deu tempo. Amanhã você chega assim, vai descansar que a louça é minha. Ou então chega diante da imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu prometo, nunca mais eu vou deixar meus cuecão separados, espalhados na sala. E os caras chegam, entram no sapato, vai jogando. E eu era assim até casar. Primeiro dia de vida de casado, quando eu tirei o sapato. O homem não tira sapato com a mão, né? Com o pé. Tirou e jogou. Quando jogou, a esposa falou, mas minha mãe, é verdade, sua mãe acabou. Ela não dorme mais com você, não vive mais com você. Agora é assim. E a gente vai aprendendo ou no tranco ou no carinho. É melhor no carinho. A gente perdeu essa capacidade de surpresa. A gente vai ficando mais experiente. Aí, sabe qual é a nossa desculpa de homem? Ah, já passei desse tempo. Quem disse, gente? Quem disse? E eu repito, eu não sei se é porque eu sou muito simples. As minhas soluções, elas são as mais simples possíveis. Não é nada extraordinário. Não é para trazer ninguém para Orlando uma vez por ano, estava dizendo aqui para um. Não, é no cotidiano de gestos. E a gente vai ver aqui em São Mateus o grande combustível de um casal, gente. Olha, a ausência desse combustível é o início do fim. Perdoe minha redundância. É você começar a entender que não está valendo a pena viver como casado. Isso com um olhar católico, com um olhar de quem ama a família de Deus. Pega aí Mateus 18, versículo 19. Mateus 18, 19. Qual é o título? Oração em comum. Oração em comum. Olha, para que você entende como comum? Comunitário. De quem é esse prédio aqui? De quem é? Você já respondeu. Nosso, da comunidade. Alguém aqui tem o título de propriedade? Você tem? Está no seu nome? E se amanhã você mudar-se para outra cidade? Ele continua aqui no mesmo lugar? Se você voltar, você pode usá-lo? Ele é comum, ele é de todos. A oração que nós vamos ver agora não é um... Olha só, eu celebro todo dia de manhã, às 8 horas da manhã, eu celebro a palavra todo dia. Essa oração não é comunitária para minha família. Quando minha mulher e meu filho acordam, eles fazem a mesma coisa. Quando a gente vai de carro levar meu filho no colégio, a gente vai rezando. A oração comunitária é aquela que é de todos. Ou seja, eu e você temos que tentar com todas as forças
proporcionar um momento para a gente rezar em comum. Ah, é na hora de dormir? E outra coisa, eu tenho a minha forma de pensar. Primeira delas, a missa de domingo juntos. A segunda, ainda que seja de forma curta, breve, mas que se crie momentos para rezar em comum, juntos. Não precisa ser um rosário de joelho no milho, mas também a gente não precisa só fazer o sinal da cruz. Quantas vezes a gente está no bagaço do cansaço? Quem vai ler o Salmo? Meu filho, pega o 116 que só tem 2 versículos. Não precisa ser o 118, que é o maior salmo da Bíblia, não. Mas a gente lê um trecho do Evangelho, dos Salmos, que são as orações da Bíblia, para a gente repousar. Oração em comum. Vamos olhar o que diz o Senhor sobre essa oração em comum. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olhe para cá. Jesus está falando, e o Evangelho é continuado, da oração em comum. Onde 2 estiverem em meu nome, o meu Pai atenderá a essa oração, porque eu estarei no meio deles. Lembra do tema do retiro, famílias em crise ou famílias em Cristo? O tema da primeira pregação, levar Deus para os momentos de crise. Como é que nós levamos Deus para o momento de crise? Está aqui, onde 2 ou mais se encontram rezando. Onde 2 ou mais se encontram em oração. E aí, olha, eu acho que foi por isso que eu botei o nome do meu filho de Pedro. Pedro tem uma hora que só a gente vai falando uma linguagem do futebol, lateral que muito avança, leva a bola nas costas. Pedro era assim. Pedro botou a gente em cada enrascada. Estava tão belo. Jesus disse assim: olha, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou lá. Pedrão pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Aí Pedro era tão maravilhoso que ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta: até 7 vezes. Espertão, carioca. De repente, o que ele ouve do Senhor? Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Repare, a oração em comum passa por um caminho indispensável, o da reconciliação e do perdão. Você sabe, a gente que vive em família, eu acho que o último degrau da fé católica é o martírio, é dar a vida pela igreja. A gente celebrou aí Santa Inês, dia 21, São Sebastião, dia 20, ontem a conversão de São Paulo. O último degrau é o martírio, mas o antepenúltimo, para mim, é perdoar. E o diabo. A pergunta é fácil, é possível, melhor dizendo, alguém viver uma vida familiar, conjugal, matrimonial, abrindo o nosso leque de família? É possível alguém viver sem a necessidade da reconciliação, de pedir ou de liberar o perdão? É possível. Alguém viver a sua história de família sem a necessidade dessa oração em comum? É fácil perdoar. O que é perdoar para nós católicos? É uma mera desculpa? Mas não pise mais no meu calo, porque senão você vai ver a resposta. Em 2007, o Rio de Janeiro proporcionou uma das manchetes mais tristes do Brasil.
Uma mãe estava dirigindo um Corsa sedã, prata, o mesmo carro que eu tinha na época. E parou num sinal de trânsito, num semáforo. 4 rapazes vieram. É um assalto. Ela saiu do carro. A filha, um pouco pré-adolescente da frente, no banco da frente, soltou o cinto e saiu. Mas seu filhinho ficou preso no cinto atrás. 5 anos de idade. Aqueles jovens, alucinados pelas drogas, arrancaram com o carro. O corpo do João Hélio ficou metade para fora. E à medida em que aquele carro andou de Bento Ribeiro, aproximadamente uns 6, 7 quilômetros, um motociclista que viu o fato, ele pegou a moto, sem saber que era um assalto, e foi tentando com a moto, apontando, desesperado, vendo aquele corpinho inocente para um lado e para o outro. O motociclista no tribunal disse: teve uma hora que eu virei a moto e voltei porque eu não aguentava mais ver o que eu estava vendo. Aquele carro só parou quando o corpo já não estava mais inteiro. Pergunto a você: é fácil perdoar? Perdoar é algo tão simples. No dia do julgamento de um desses rapazes, de um deles, eu tenho algumas facilidades, porque lá eu sou advogado. No tribunal, o julgamento um tanto quanto privado, porque a mídia estava em cima. Você sabe que num julgamento ninguém pode se manifestar. O juiz fica lá, promotor, defensor, acusado. Se o pessoal que recebeu a senha, como nesse caso, que é privado, ou se for algo que não tenha muita repercussão, você sabe que qualquer palavra, qualquer celular que toque, o segurança vem e sai. Não, eu sou parente, sai. Não pode. Depois de ouvir o juiz fazer a leitura de todo o processo, entra o jovem acusado. Se senta. A mãe estava lá. A mãe se levantou. Nem o juiz a interpelou. Olhou para aquele rapaz que estava de costas e disse: eu te perdoo com o perdão de Jesus Cristo. Isso para mim é perdão. Eu não acredito em perdão em noite de Natal, me perdoe, tá? Perdão não é um prato servido em dias de festa. Perdão é concedido em lágrimas. Qual foi a primeira frase de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não disse isso num dia de refeição com os apóstolos. Jesus não disse isso no dia do aniversário de Pedro, de João, de Tiago, de Natanael, de Bartolomeu. Jesus disse isso com o coração despedaçado. Por isso que perdoar, aprenda uma regra, não é sentimento. Eu vejo, e a gente precisa corrigir, até às vezes dentro da própria igreja. No momento de emoção, às vezes ali, a gente até entende que ali pode ser um nascedouro, mas o verdadeiro perdão é dado de forma deliberada, porque eu também conheço pessoas que dizem assim para mim: olha, eu não estou sentindo que é a hora de perdoar ainda. Meu filho, você não vai sentir nada a não ser dor, alegria, felicidade. Perdão é decisão de vida e não sentimento. Perdão é algo que não brota de um ato isolado, mas perdão é algo que brota de uma consciência de fé na igreja, nos seus ensinamentos. E aprenda uma coisa: perdão não é dar.
ao ato cometido ou à pessoa, razão. Perdoar não é dar razão ao erro de ninguém, é dar razão a Deus que disse: perdoai 70 vezes 7. É dar razão a Deus e não ao ofensor. Porque enquanto, aprenda uma coisa, quanto mais eu me distanciar da cruz, mais eu me distanciarei da possibilidade do perdão. Porque quanto mais perto de Jesus Cristo, mais perto eu estarei da potencialidade interior para perdoar quem me ofendeu. Isso é divino. Então eu e você, na nossa oração em comum, a gente precisa ter a dignidade de cristãos para entender que nós precisamos viver reconciliados. Então o perdão não é algo que eu, na minha oração familiar, é algo que é igual caviar em prato de carioca. Quando é que come? Sei lá, uma vez na vida ou na morte. Mas é o nosso churrasco. Ele é diário. Ele é necessário cotidianamente. Porque não é possível em nossos relacionamentos familiares, e que triste é quando um casal vai dormir, por isso que o Padre Zezinho já cantou isso, sem pedir ou sem dar o seu perdão. Meus irmãos, isso na vida familiar é um dos maiores alicerces que nós podemos colocar nos nossos relacionamentos. Tem pessoas que escondem nos porões do coração dores que, quando às vezes uma palavra lembra, a dor volta novamente. Uma vez eu vi de um padre, eu achei aquilo muito interessante. Perdoar é quando você perdoa, você lembra do fato que você nunca vai esquecer ele, mas a dor já não é a mesma. Passou pela cruz. É diferente. E como esse exercício de perdoar na vida matrimonial é tão difícil. Eu não sei se você sabe, mas assim que funciona um julgamento. Vou imaginar que essa mesa aqui é a mesa do tribunal. Do lado de lá fica o juiz. Você sabe que um crime doloso contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio, lá no Brasil, não é o juiz que julga, são 7 jurados. É assim. Lá é assim. Aqui confesso que não sei. Mas o juiz fica aqui. Você sabe quem é que fica do lado do juiz? Do lado, o promotor. Os 7 jurados ficam ali. O acusado fica do lado de lá com o defensor atrás dele. Quando ele precisa falar, ele vai para frente do juiz. Você sabe qual é a finalidade do promotor? Só acusar. O promotor, ele pega um processo, e eu não sei se você já teve o dissabor de ter que presenciar por alguma razão. O promotor, ele pode até ofender moralmente o acusado, que ainda não foi nem condenado, pode ser absolvido. Eu já vi promotor de justiça chegar pertinho do acusado. Já vi. Você não presta. Já vi promotor dizer: se fosse com meu filho, tu não estaria aqui hoje. Eu já vi promotor fazer isso. Faz parte daquele dilema. É assim que funciona. Eu já vi promotor chegar perto dos 7 jurados, olhar para um deles e perguntar assim: vem cá, se coloque no lugar daquele pai ali agora. Se fosse você, o que você faria com ele? Quantas vezes eu já não vi isso? O papel do acusador é acusar. Gente, quando a gente era criança, tinha um desenho que tinha um fantasminha, um bonequinho, que do lado de cá parecia um anjinho, com um tridente, o capeta. Vai lá, faz mal, pega ele. E aparecia um anjinho. Não, o anjinho tem cara de mineiro, né? Preguiça, caramba, o mundo não acabou hoje não. Mas é impressionante que nas nossas relações conjugais, saiba, tem alguém que conhece bem o processo da sua vida matrimonial e vai jogar toda noite na sua cara. Tá vendo? Você abre mão de tanta coisa, olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Tá aí, ó.
você gerou, você abriu mão, você botou na escola, você formou. E olha aí agora como é que ele está fazendo. O promotor sabe acusar, gente, porque ele conhece o processo de acusação. É dele essa parte na nossa história. Você sabe qual é o papel do defensor? É o mesmo ao inverso. Ele não tem outro processo na mão, é o mesmo. Não existe uma vírgula diferente da que o promotor tem na mão. Só que o olhar dele é sempre o do recomeço. É possível recomeçar como se nada tivesse acontecido. O papel do defensor é muito mais difícil, gente. É muito mais fácil. Veja, quando trouxeram uma prostituta ao raiar do sol e jogaram aos pés de Jesus, todo mundo já veio com a sentença de condenação na mão. É muito mais fácil acusar do que defender. Acusar, você não precisa fazer esforço. Os fatos já dizem por si mesmos. Difícil é você defender e dizer: perdoe. Perdoe. Eu estava certa vez numa paróquia no Rio de Janeiro, falando dessa oração em comum da reconciliação. Uma mulher, foi um negócio que isso nunca me aconteceu. Foi a primeira, eu peço a Jesus que seja a última. Uma mulher que estava na igreja, era dentro do templo, da nave da igreja, e a gente estava já uns 20, 30 minutos falando sobre reconciliação. A mulher levantou, pelo amor de Jesus, não faça isso. E ela se ajoelhou na minha frente, chorava, chamou a atenção. Eu falei assim: ela vai ficar aqui paradinha. E eu fiquei mais uma meia hora falando, com a mão na cabeça dela, e ela tirava, e ela lá. Quando acabou, ela me pediu um e-mail. Quando eu cheguei em casa, o e-mail já tinha chegado dela, onde ela falava: como é que eu consigo perdoar meu marido que me abandonou, que largou a família que ele jurou fidelidade, justamente para viver com uma pessoa conhecida nossa? Como é que eu perdoo? Eu não tenho ferramentas, eu não tenho condições, o meu coração está partido. Veja, eu estou querendo mostrar para você que só há uma possibilidade disso acontecer com você e comigo: se Deus estiver no centro da nossa história. Se Ele estiver. Porque nós somos do olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Nós somos assim. Nós não somos, a nossa natureza não é essa. E aí, meus irmãos, quando nós nos casamos, nós descobrimos que perdoar é quase que uma tarefa diária. Viver reconciliados. A minha mãe e o meu pai, uma família conhecida, tinha uma menina de 9 anos que sofreu muito, e era dessa família, por conta da separação e do abandono do pai e da mãe. E meus pais resolveram criá-la. 9 anos, a idade do meu filho hoje. 15 anos, missa, crisma. 16 anos, a gente chama de colégio normal, é o primeiro passo para ser professor. Ela entrou, formatura. Um dia essa menina conheceu um rapaz, e esse rapaz fez com que minha irmã fosse embora, da pior das formas, e foi embora. Só que meu pai falou: não, você não veio para cá assim, não vai sair assim. Eu vou levar você na casa da sua mãe, e lá você escolhe o caminho que você vai seguir. O cabelo da minha mãe é um pouquinho maior era um pouquinho maior que o dela. Sim. A minha mãe guardou tanto ódio e decepção com a Adriana que o cabelo da minha mãe ficou do tamanho do meu. Levamos no dermatologista, infectologista. Imagina um lojista. A gente foi. Nenhum exame acusou nada a respeito de uma doença orgânica. E aí, nós somos cristãos.
Não. Vamos começar a rezar. Começamos a rezar em família. E a minha maior tarefa era carinhosamente levar a minha mãe a perdoar a Adriana. E assim fizemos. Devagar. Devagar. As doenças da pele foram desaparecendo. Algumas outras adquiridas foram desaparecendo. Tem um médico muito famoso no Rio de Janeiro que ele está me ajudando, sempre me ajudou muito no que diz respeito a algumas orientações a respeito de enfermidades, a gente lida com isso no cotidiano. Ele me elencou aproximadamente 10 doenças clínicas que decorrem da ausência de perdão. Quer ver uma delas? Várias doenças dermatológicas, irritações na pele, no couro cabeludo. Por que não se perdoa? Doenças cardiovasculares, coração, doenças respiratórias. Gente, ele vai me trazendo um rol de doenças que são emocionais. Eu conheço uma jovem que ela adquiriu 50 e poucos quilos. Ela precisa fazer uma cirurgia bariátrica hoje para reduzir o estômago. Porque ela foi somatizando a ausência dessa oração em comum dentro de casa, e porque foi somatizando ofensas, acusações, e foi guardando, explodia no alimento, e ia cada vez mais, era a forma dela responder a um grito que era emocional. E hoje essa mulher é doente fisicamente e organicamente, porque não aprendeu a perdoar. Repito, perdão não é para momentos. Você já reparou que toda família brasileira tem um cunhado cachaceiro? Eu já até sei que você lembrou o nome e o sobrenome de alguns aí. Aí chega na noite do dia 24 de Natal, ele ainda não está cheio de goró, não. Aí ele chega, vai começar a noite, a ceia. Eu quero pedir perdão, eu sei que eu fiz um monte de besteira, eu vou melhorar, velho. Eu não acredito nesse perdão. O cara, depois que tomou a primeira champanhe, no dia 25 já está fazendo a mesma coisa. Porque eu acredito no perdão que é dado olhos nos olhos, refletido e que tem como fundamento uma ordem de Deus. Perdoar é obedecer um comando do Evangelho. Veja que na oração, engraçado, tem gente que quando reza a Deus pede para Deus ensinar tanta coisa. Ah, Jesus me ensina a ressuscitar. Jesus me ensina a curar a doença. Os discípulos, a única vez que pediram algo que Jesus lhe ensinasse foi rezar. Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso, e no coração do Pai Nosso está lá: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Queria deixar, a gente não está concluindo o retiro ainda, mas deixar nesses momentos derradeiros de pregações, esse remédio, esse antídoto para muitas doenças conjugais. Nós andamos com pedras de acusação. E você sabe que tem umas que a gente não larga para nada no mundo. É a nossa defesa. Na hora que ele falar, eu vou dizer o que ele fez naquele sábado de 1989. Ele estava de calça jeans, camisa branca. Eu estava assim, até lembra da hora. Veja como nós somos memoráveis no momento de acusar. Mas em compensação, nós somos às vezes lentos para pegar as nossas pedras de acusação e deixar, porque o promotor, ele vai saber como fazer a acusação. Ele entende. Gente, é impressionante. Se um dia você puder ver um julgamento no Tribunal do Júri no Rio de Janeiro, de forma especial no segundo Tribunal do Júri, aquele promotor é um cara encantador. Ele sabe fazer bem feito o trabalho dele. O homem consegue fazer com que você enxergue o diabo na frente daquela pessoa. Ele tem essa poder, porque é próprio do acusador. Fazer com que a gente venha ranger os dentes de ódio, de pagar com a mesma paga, de fazer da mesma forma. Eu e você precisamos rasgar o nosso interior. E veja, esse rasgar é como rasgar da cruz. O perdão que vem de Deus, não é o perdão humano. Olha, eu estou te perdoando, mas você não me repita isso, porque senão você... Tem marido que está dormindo com algodão no ouvido. Vê a mulher levantar, vai ferver a água.
Aí ela fica com medo. Eu só ia fazer um café, porra. Mineiro morreu de velho. Não vou morrer de... sabe por quê? Porque a reconciliação não flui. Gente, eu digo pra você, eu tenho 43 anos, 39. Eu já pedi perdão a ele várias vezes por alguns deslizes de pai que eu já cometi. Mas eu falo, você perdoa seu pai? Às vezes ele não quer muito, não. Perdoa. Precisa ser algo que circula nas nossas relações familiares e conjugais. Não é algo para o momento de oração do Pai Nosso, na hora da missa. Não é quando eu rezar o Pai Nosso em algum lugar, de forma até automática. Mas é quando a necessidade vier, eu pedir a Deus que me dê forças para perdoar. Quero chamar o pessoal da música e terminar com um exemplo também de uma família. Essa nossa, uma família nossa, conhecida da gente. Seu filho de aproximadamente uns 35 anos estava chegando em casa com um veículo e no meio de uma praça, um semáforo, ao ser abordado por alguns rapazes que estavam fazendo um assalto ali, ele foi baleado no veículo. E olhando aquela cena, o pai, a mãe, o filho agora falecido, 2 irmãos ficaram. Passado um tempo, aquela mãe procurou-nos para um bate-papo e veio com algo que para mim era impensável. Impensável. Eu quero visitar o complexo de penitência de Bangu. Eu quero visitar esse complexo. Na hora, meu pensamento era uma necessidade. Mas vou ouvir, ela é mãe. Não tem necessidade. Mas eu vi que ela estava muito enfática. E eu falei assim, olha, a senhora procurou a pessoa errada para amadurecer essa ideia. A senhora converse com seu marido, a senhora converse com seus filhos. Isso passa por um discernimento familiar, e não de um diálogo. Ela fez. Eu não sei lá como é que deu o diálogo lá. Mas os filhos autorizaram, entre aspas, a ida dela do presídio. Mas para ela ir, algumas coisas eram necessárias. Não é chegar lá, não é assim. Ela tinha que ficar despida para uma revista íntima, feita por uma outra policial mulher. Eu, como advogado, não precisava. Mas a grande pergunta minha, se o marido e os filhos já haviam consentido, não sou eu aqui que vou ficar fazendo julgamento familiar. Qual será a reação? Qual será o objetivo? A nossa vida é feita de objetivos. Por quê? Não é para tirar uma foto. Não é para ir lá dizer algumas palavras que a gente gostaria.